está aqui presente com a sua esposa e também sua filha. Fisioterapeuta, acupunturista, formado pela Universidade de Ribeirão Preto, São Paulo, 1993. Especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa, pela SEATA, em 2002. Especialista em esportes pela SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Especialista em fisioterapia esportiva pela Unimep, Piracicaba, em 97. Fisioterapeuta das categorias de base do São Paulo Futebol Clube, o Refis, Cotia, desde 1999, há 13 anos. Mestrando em Distúrbio do Desenvolvimento na Universidade da Mackenzie, em São Paulo. O tema de hoje a ser abordado: a utilização do aparelho eletromagnético Ginkgo e produtos da linha Fotosport na reabilitação muscular esquelética de atletas. Então, agora com vocês a palavra que suba ao palco, Dr. Paulo. Seja bem-vindo à nossa casa e à nossa família. Como o presidente Sérgio disse, foi um grande desafio, procurar uma equipe esportiva, no caso o São Paulo Futebol Clube, porque falando de eletromagnetismo, nós sempre procuramos, nós dentro da área da saúde, especificamente na fisioterapia, nós sempre procuramos trabalhar sempre baseado em evidências. Então, todo procedimento, nós temos que fazer uma pesquisa, ver o que é a comprovação científica, o que já foi feito com esse equipamento. E nós sabemos que no Brasil esse assunto magnetoterapia ainda está engateando, está se desenvolvendo ainda. Tanto que na busca de vários artigos, nós encontramos em literatura americana, espanhola, no Japão também, na Europa como um todo, já é muito bem difundido todo esse trabalho da magnetoterapia. Então, só voltando um pouquinho, eu trabalho já aí no futebol há 14 anos e a diferença aí da fisioterapia esportiva tradicional, nós vamos poder apresentar algumas coisas durante a palestra, mas é um desafio da utilização desse recurso. Nós temos que ter à mão ferramentas, porque a cobrança de que o atleta de alto nível retorne ali, porque são milhões que estão sendo investidos neles, e ele não pode parar, tem que estar aparecendo na mídia, então a cobrança sobre nós profissionais é maior ainda. Nós temos o respeito de todos os pacientes na nossa clínica, no dia a dia, o mesmo respeito que nós temos por esses atletas é o mesmo que temos pelos pacientes comuns, mas a cobrança no dia a dia é muito maior. Então, para eu utilizar esse aparelho, como eu tive uma formação da medicina tradicional chinesa, onde utiliza a magnetoterapia, então eu já tinha os conceitos básicos do efeito magnético sobre o nosso corpo, já de alguns anos anteriores. Na disciplina de fisioterapia, na graduação, não é muito explorado esse tipo de recurso, pelo menos aqui no Brasil. Então, para eu utilizar algum aparelho, eu gosto de saber qual a base científica que esse aparelho tem, o que ele vai trazer de benefício ao corpo, no que ele pode me auxiliar no meu tratamento, na minha reabilitação física. Então, para conhecer toda a origem física, da propriedade elétrica que o Ginkgo proporciona, como essa parte elétrica transfere para o nosso corpo, o que acontece ali na célula, eu gosto de visualizar e pesquisar um pouco para poder estar aplicando nos pacientes. Então é isso que eu vou mostrar aqui durante a apresentação. Vai ser um pouco técnica, mas eu procurei ser bem sucinto nos termos, nas ilustrações. Como eu estou nessa fase acadêmica de mestrado, então a gente utiliza bastante desses recursos para poder mostrar isso às pessoas.
Então, primeiramente, para entender aonde que a magnetoterapia serve de ferramenta para o fisioterapeuta. Na própria definição do termo, da palavra fisioterapia, que é o mesmo de reabilitação física, a fisioterapia ela pode ser definida como uma ciência aplicada à prevenção e ao tratamento da saúde por meio de recursos físicos. Aí que começa a entrar a utilização dos aparelhos. Dentre os recursos físicos, que ela estuda os efeitos benéficos desses recursos, como através do movimento corporal, que é a cinesiologia, que estuda os movimentos, as irradiações, são a termoterapia, infravermelho, calor intermitente, de forno de Beer, por exemplo, as correntes eletromagnéticas, o ultrassom, entre outros recursos que podem ser aplicados sobre o organismo humano. Então, nesse eletromagnético, que é uma dessas nossas ferramentas para a utilização da reabilitação dos pacientes. Especificamente a fisioterapia esportiva, você pode ter dois focos. A fisioterapia, o esporte recreacional, o atendimento aos pacientes que praticam o esporte recreacional, promovendo a saúde. Então esse atleta comum procura o nosso serviço, mas assim, ele tem aquele compromisso de ter que intensificar o tratamento. Não, eu posso vir amanhã, hoje não dá, então é um tratamento um pouco mais prolongado. Mas de qualquer forma, os mesmos recursos utilizados em atletas de alto rendimento são utilizados nos atletas, vamos dizer, de fim de semana, né? Já o esporte de alta performance, que é a competição, o esporte é encarado como uma profissão dessas pessoas, onde eles têm que se dedicar assim, integralmente ao bom estado físico e mental. A disciplina para cuidar do corpo, ela é cobrada assim, de forma bem rude mesmo, e não é fácil ser atleta de alto nível. Nós vemos ali no final, jogar futebol, poxa, é gostoso, mas a gente não tem ideia o que é feito, o que essa pessoa passa para chegar ao nível de um jogador que tem essas habilidades, mesmo tendo isso de forma nata, né, o dom de praticar certos esportes. E para que isso aconteça, há um desgaste físico muito grande, sobrecargas, temos que ter o cuidado sempre para cuidar desses atletas, para que eles não venham a deixarem de ter uma vida útil prolongada. Como no futebol hoje, 16 anos, o menino já está em time profissional, já está sendo exigido tem pressões externas, familiares, de investidores. Então, desde cedo já estão se aplicando a ciência no esporte para que promova saúde para esses atletas de alta performance e terem uma longevidade aí. Um exemplo prático, hoje em dia, temos o Cafu, que se ele precisar jogar, até hoje ele tem uma condição física excelente, ele é diferenciado. E eu fiquei sabendo, até hoje, que ele utiliza alguns equipamentos, no caso, o Kenkobel. Ele utiliza para fazer a manutenção da saúde e do vigor físico que ele ainda tem presente no seu organismo. A palavra magneto, ela deriva da antiga província grega chamada Magnésia, de onde era explorado o sulfato ferroso, que é a magnetita, de onde origem ao magneto. Diziam que camponeses utilizavam ponteiras e conseguiam identificar no solo um potencial elétrico que aí foram pesquisando a função desse material. Isso há cerca de 800 anos antes de Cristo. Apesar que dizem que nas pesquisas que os chineses já utilizavam há 2.400 anos antes de Cristo o sistema de bússola, que nada mais é que através do magnetismo. E na evolução das pesquisas, o pai do magnetismo,
William Gilbert de Colchester, em 1600, começou a estudar os efeitos de Polo Sul, Polo Norte, saber que tem influências. Ele fez algumas pesquisas rudimentares pela época que foi começado esses estudos, que havia algum tipo de atração de campos magnéticos com algumas substâncias ou alguns materiais que eram atraídos pelos campos magnéticos. E, partindo dessa teoria, vindo na linha do tempo, em mais ou menos 1820, André-Marie Ampère, que foi um francês, aí ele começou estudo das origens das correntes microscópicas. Ele acreditava que essas correntes eram através de átomos, algumas coisas assim, que ainda estavam bem rudimentares em sua pesquisa. Tanto Ampère, que hoje em dia nós convivemos com esse termo na física, que são aparelhos, baterias que têm 50 miliamperes, isso veio em homenagem a esse pesquisador da época. E continuando aí na evolução dos cientistas da física, um dos primeiros ímãs curativos e eletroímãs foram criados pelo inglês Sturgeon e pelo americano Henry nos anos 1826, 1828, mais ou menos. E daí por diante, essa pesquisa só foi evoluindo com a tecnologia ainda não tão presente, mas foram aí os seguidores: Faraday, Maxwell, Hertz, também que é uma palavra conhecida, né? Frequência de 50 Hz, Gauss, que os equipamentos de magnetoterapia a unidade de medida é feita em Gauss, justamente em homenagem a esse físico que foi avaliando e fazendo a dosimetria de quanto que é uma corrente magnética. Então ela é avaliada na unidade de Gauss. Posteriormente, Maxwell criou a teoria do campo magnético, onde nós hoje em dia nos beneficiamos, né? Estamos numa fase da evolução que já tem tudo prontinho para nós, né, em termos de pesquisa. Então, o Kenko-Bill já é um fruto aí dessa evolução que estamos tendo aí. Temos muita coisa à frente ainda para evoluir nesse sentido. Esse aqui é um exemplo de um equipamento que gera campo magnético. Ele é de corrente alternada. Então, pelas bobinas, tem as polaridades, norte e sul. Então, o movimento desse aparelho alternado é o que é a base dos aparelhos eletromagnéticos, que geram o campo de força. E aqui uma foto de uma experiência, porque fala campo magnético é uma coisa que não é visível, né, ao olho humano. E aqui foi feita uma experiência onde, através da bobina, que gera todo aquele campo magnético, foi espalhado ao redor limalha de ferro. E ao acionar o sistema elétrico, essa corrente alternada deu para visualizar realmente qual o percurso que esse campo magnético faz na prática. Agora, como que essa corrente pode atuar na célula, no tecido animal? Lá em 1780, permeando aquela revolução física, né, da eletricidade, das descobertas e tal, um senhor chamado Luigi Galvani, que hoje na fisioterapia nós temos a corrente galvânica, que é amplamente utilizada como recurso fisioterapêutico. Esse senhor Luigi Galvani, ele era físico e professor de anatomia na Universidade de Bolonha. Imagina, em 1780, o que ele tinha à disposição para fazer essas pesquisas. Muitas coisas que nós conhecemos hoje foram descobertas por acaso. A maçã que caiu, o raio que caiu na pipa e tal. E aqui não foi muito diferente com o Galvani. Em uma aula eles tiveram feito uma dissecação de uma rã, e como ele mexia com física também, ele deixou aquela rã, lógico, ela estava já morta,
mas toda dissecada, com a musculatura exposta, ele colocou sobre ela dois artefatos metálicos, colocou sobre a mesa para ir fazer alguma outra coisa. Quando ele encostou esses dois artefatos metálicos, a rã fez um movimento, a perna da rã fez aquele estímulo. Aí sim que começou a ideia de, opa, então o tecido animal, o tecido, a célula, né, que está envolvida aí, o tecido animal pode ter alguma ou condução elétrica ou ele tem alguma resposta. Então, a aplicação de corrente elétrica no tecido animal acontece alguma resposta. Então, foi essa ideia bem rudimentar. E Alessandro Volta, que também na mesma época foi um grande enfrentador do Galvani, porque um enfrentador no sentido de que o Galvani dizia que precisava de um tecido animal para ocorrer o circuito elétrico. Já o Volta já mostrou que não, que era pelo fluido líquido que ali estava presente que fazia essa transmissão elétrica. Então aí foi desenvolvendo todo